Começo hoje com o nosso quadro de Amor Exigente, que faz diferença na vida de tantas pessoas. Amor Exigente é uma instituição linda, não tem fins lucrativos, tá? Ali não tem interesse financeiro, não. O que eu acho maravilhoso. Você participa de coração aberto, se envolve nessa instituição que é a coisa mais linda e transforma a sua vida. E ao transformar-se, acaba transformando o que está precisando ser transformado ao redor, não é assim? E hoje eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é um dos diretores de Amor Exigente, e conto com a participação da Tânia Isabel, que está lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e conversa com a gente via Skype. Ó, que legal. Luiz Fernando, que está aqui em São Paulo, pertinho da gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, e a Maria Cláudia. Isabel, vamos ver se ela aparece aqui no Skype? Deixa eu ver, por enquanto tá aí. Ah, tá aqui, ó. Como vai? Que prazer vê-la, tudo bem? Prazer é todo meu. Tudo bem, cada vez melhor. Cada vez melhor. Vou te convidar para ficar aí, Tânia, e a gente vai conversando, falando um pouco mais sobre dependência química e sobre o trabalho aí também no Mato Grosso do Sul, tá certo? Ok. Luiz Fernando, a gente sabe que existem várias formas da gente lidar com a dependência química, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho de Amor Exigente para a gente depois conversar com a Tânia sobre esse trabalho lá no Mato Grosso do Sul. Sabe, Cláudia, eu estava prestando atenção em você falando da programação de hoje, daqui do Vida Melhor, e de que existem maneiras diferentes de se fazer terapia. E eu penso que o Amor Exigente é uma dessas maneiras, nada mais é do que um programa que convida a que você se conheça, que o autoconhecimento e a autoestima se estabeleçam definitivamente na sua vida. E a Tânia vai nos falar hoje, a convite seu, a provocação sua, sobre essa questão da codependência e dependência química, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E é isso tudo que o Amor Exigente nos traz no dia a dia. Então, estou feliz e agradecido por mais uma vez estar aqui conosco, podendo falar deste programa que funciona e dá certo. Perfeito. Para quem está assistindo ao programa, talvez pela primeira vez, ou não tenha visto essa tal provocação que o Luiz Fernando está falando, é porque veio na minha cabeça assim, a gente conhece a dependência química, né, que é uma doença que precisa ser tratado, e a gente sempre fala que é uma doença que não afeta só o dependente químico, acaba afetando a família como um todo, porque ali gera uma outra doença chamada codependência. Mas eu fico pensando, puxa vida, se é responsabilidade nossa, de pai e mãe responsáveis, às vezes é avó, tio, enfim, a educação dos nossos filhos, será que veio primeiro o meu jeito codependente de ser e aí, sem querer, claro, porque pai e mãe agem com amor, com boa intenção, eu acabei gerando um dependente químico ou é o contrário? Então a gente vai ouvir a história da Tânia Isabel para aprender com ela. Tânia, o que você pensa sobre isso? Olha, nós, no Amor Exigente, a gente tem a oportunidade de parar e refletir sobre esse tipo de pergunta. E aí, já me surgiu uma outra pergunta. A codependência, ela é uma doença? Na verdade, muitos estudiosos do assunto dizem que não, que a codependência, ela é um padrão de comportamento que aprendemos para nos proteger da sensação de estarmos fora do controle. Nós temos essa necessidade de ter o controle das coisas. E nós aprendemos a ser codependentes desde pequenos, independentemente até de ter uma pessoa, um dependente químico, que viva ao nosso redor. Porque nós, quando pequenos, dependendo da família que nós temos, da forma como nós somos educados. Travou o Skype? Não tem problema, a gente continua e vamos tentar conectar de novo com a Tânia Isabel, que o assunto está muito interessante. Gostei do que ela falou, que existem já estudos que mostram que a codependência é um padrão de comportamento. O fato é que esse padrão de comportamento, ele começa a ser estabelecido lá na infância, né? A nossa necessidade de controlar. E você hoje estava falando de autoconhecimento e como é importante a gente fazer essa viagem interna para perceber que isso começa lá na infância, lidando com as frustrações em relação aos adultos e tentando controlá-los de alguma forma, né?
É isso mesmo, né, Cláudia? E, na verdade, parece que há um casamento entre essas duas situações, esse comportamento codependente e a dependência química. Porque é claro que também nós não vamos dizer que todo dependente químico nasce de uma família disfuncional, nasce de um pai e de uma mãe codependentes. Mas a gente sabe que a experimentação de drogas hoje em dia é praticamente em 100% da juventude. E alguns vão permanecer, vão se aprofundar e se tornar dependente químico. E se isto acontece numa família onde já há um comportamento codependente, que é este comportamento que a Tânia estava começando a nos falar, aí é um casamento perfeito. Então, é muito importante que nós atuemos em todas as áreas, nessa questão de deixar muito claro para as famílias como prevenção, que quanto mais tarde os nossos filhos experimentarem drogas, melhor. E também nesse sentido desse autoconhecimento, de nós percebermos como é que está o nosso padrão de comportamento. Perfeito. Como é que está a nossa relação com os nossos filhos e se a gente tem trabalhado no sentido de fazer a prevenção. Interessante que a gente estava conversando, a nossa produção já me sinalizou e me pediu para a gente falar um pouquinho sobre o que você deu uma pincelada, mas eu acho que a gente pode fazer de forma mais profunda. Por que que alguns tornam-se dependentes e outros não? E a gente sabe que existem vários fatores. Um deles é genético, né? Existe uma predisposição genética e já é sabido que crianças nascidas de pais ou avós com dependência química, e o álcool entra aí também, porque às vezes a gente fala, não é, entra aí também, e outras dependências também entram, tem maior chance de desenvolver a dependência química, né? Mas existem outros fatores. Então, dizemos que a dependência química, ela passa por essas questões bio, psico, social e espiritual. Então, o bio é isso que você acabou de dizer, realmente há famílias que transmitem este gene da facilidade de... Sabe, na verdade é assim, você sabe, Cláudia, quando alguém experimenta uma droga e imediatamente fica caído e outro experimenta e não acontece nada? Então, é neste que não acontece nada que é uma transmissão biológica, parece que o organismo dele tem mais resistência. E aí ele vai se aprofundando nesse processo. Mas tem a questão social também, que é o que eu estava pincelando no início, que a gente percebe que há uma epidemia de drogas no mundo, não vamos nem dizer no Brasil. No Brasil a questão é mais grave ainda porque nós não temos tratamento para as pessoas. E ainda há pessoas que desejam que outras drogas ditas hoje ilegais possam se transformar em drogas legalizadas. E a indústria da droga, isso eu tenho acompanhado em alguns documentários e eu falo sempre para vocês, existe um documentário muito interessante que chama Drogas S.A., ela está cada vez mais voraz e algumas drogas são desenvolvidas com esse intuito de provocar dependência química mesmo. Então tem também o fator da própria droga que pode causar uma dependência mais severa, né? E aí biopsíquico... É bio, psico, social, espiritual. Então, o psico seria aí esta parte onde entra a família codependente, onde entra já uma família que provavelmente facilitou para poder obter dos filhos aquilo que ela necessitava, ou seja, que os filhos dissessem, você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo, por talvez uma baixa autoestima ou sei lá que outro componente psicológico estava morando dentro da pessoa. Então, eu amava, Cláudia, quando os meus filhos diziam, pai, você é o melhor pai do mundo. E eu Quem é que não ama, né? E aí a gente acaba perdendo bem a mão, né, Luiz Fernando? E eu perdi, Cláudia. Para que eu continuasse ouvindo isso, ia fazendo tudo o que eles queriam. Então, quer dizer que, na verdade, eu fui um facilitador a partir deste comportamento codependente. Mas a gente vai deixar a Tânia e a Isabel desenvolver mais sobre esse fator, já que é o tema de hoje, e o Skype voltou. Oba! E aí ficou faltando só a parte espiritual, que a gente sabe que é entender mesmo o propósito da vida, né? E ter essa afinidade com o Criador e saber por que é que a gente está aqui. Caiu de novo? Oh, meu pai do céu. Mas tudo bem, a gente... Não, porque aí a gente pode falar um pouquinho desse lado espiritual, né, Cláudia? Que hoje você estava falando que você vai daqui a pouco falar sobre ansiedade também. Então, eu penso que a nossa sociedade está esquecendo um pouquinho este lado da espiritualidade, que para o amor exigente é pluralista, ou seja, não tem a ver especificamente com uma religião. Ou seja, que muitas pessoas podem, através de uma boa religiosidade, uma religiosidade sadia, chegar a uma espiritualidade. Mas que nem sempre é necessário que haja essa espiritualidade, essa religiosidade para se chegar à espiritualidade. E eu vejo que
A pessoa que não pratica uma espiritualidade, ela acaba criando um vazio dentro de si, Cláudia. Porque nós temos que ter esta conexão com o transcendente, saber responder de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. E enquanto a gente não tem essas respostas, enquanto a gente está ansioso, enquanto a gente está querendo consumir, enquanto a gente está querendo trabalhar, correr, etc. e tal, vai se estabelecendo um vazio dentro de nós. E é neste vazio que muitas vezes a droga vem para preencher. Isso em todas as idades. No adolescente, onde ele quer dizer sim para o grupo social e ele acaba bebendo, usando maconha. Mas também na idade adulta, quando as pessoas começam a tomar remédio para dormir, remédio para ficar mais relaxado, ou chega em casa e toma um esquinho, um dia uma dose, dali uns tempos meio litro, e aí então que se estabelece toda essa confusão. Então é isso, Cláudia, é um assunto para que a gente converse em muitos programas, porque realmente de uma doença tão complexa, nós precisamos ver como lidar com cada um destes mecanismos dessa doença. Perfeito. De antemão, eu só queria deixar claro para você, minha amiga, amigo que estão assistindo, é que você precisa se livrar de toda e qualquer culpa, tá? A dependência química não tem culpado. Então, tira isso do seu coração, das suas costas, para você poder caminhar. A gente vai voltar, eu vou te pedir 2 minutos, vamos tentar a reconexão com a Tânia Isabel e a gente vai tentar continuar compreendendo o que é essa doença e qual é o papel dos pais, né? A codependência, ela vem antes, vem depois, mas o que é que a gente vai fazer a partir do momento que a gente tem conhecimento da doença dependência química. Então, em 2 minutos eu volto aqui. E você com a gente, se você quiser participar através do seu depoimento, da sua pergunta, fica à vontade no 11 950 45 18 40, tá? Agora vamos lá. Luiz Fernando, a produção já me avisou que o Skype está indo e voltando, mas a gente vai convidar a Tânia Isabel para voltar na próxima semana. Sim, ela tem bastante conteúdo e esse pessoal lá de Mato Grosso do Sul são voluntários extraordinários. Que pena, Tânia, mas vamos arrumar um Skype melhor aí para a semana que vem. Agora, vamos continuar então, tentando entender um pouco essa questão da codependência com o dependente, até para tirar de vez a culpa das mães que estão se sentindo culpadas e aí continuam fazendo ali como uma bola de neve, né? Porque a culpa parece que faz a coisa ficar pior. Sim, e o 5º princípio básico do amor exigente, ele trabalha essa questão. Porque, como nós já dissemos, o amor exigente é uma forma de se fazer terapia. E ali nós vamos dizer das nossas dificuldades e alguém ali nos retornos vai dizer, olha, cuidado, você está fazendo isso porque você está se sentindo culpado. Talvez para compensar esse sentimento de culpa, você está tendo comportamentos facilitadores em relação à dependência química. Então, você tem toda a razão, Cláudia. Tem que se trabalhar essa questão do sentimento de culpa, principalmente do sentimento de culpa. Porque também tem aquela culpa que a gente quer jogar para os outros, né? Mas o sentimento de culpa, ele é paralisante. Então, nós precisamos, de fato, trabalhar. É tudo uma questão de comportamento mesmo, né, Cláudia? Por isso que qual é o lema do amor exigente que você mais gosta? Nada muda se eu não mudar. É um processo mesmo de autoconhecimento. Nós precisamos resgatar a nossa autoestima, que é esse amor incondicional que nós devemos sentir por nós mesmos. E, a partir daí, fazer as mudanças no nosso comportamento, em especial para deixar o outro viver a vida dele, Cláudia. Quantos e quantas mães e pais querem viver a vida dos filhos, não permitem que eles tomem decisões, e às vezes até em relação à profissão, escolha profissional. Acho que hoje em dia menos, mas era muito comum isso. Ainda é, né? Escolha profissional, escolha conjugal, né? Exatamente, Cláudia. E a pessoa fica tolhida de liberdade, ela fica sempre na dependência. E o controlador adora isso, porque o codependente nada mais é do que um controlador. Adora, mas também tem uma questão que eu percebo quando recebo os relatos das mamães, principalmente as mães. Interessante que as mulheres se envolvem mais nessas causas, né? Mas elas falam da dor que elas sentem quando elas tentam mudar.
porque elas percebem que às vezes é um comportamento delas, então assim, muito permissivo. Aí eu realmente estou dando demais, tá com a rédea muito solta, eu vou segurar. Só que quando segura vem a crise. Vem. E aí vem a dor, porque se já está doendo bastante todo o comportamento ruim de um filho dependente, quando puxa a rédea vem uma dor pior. E aí essa mãe que já está fragilizada fala, não vou dar conta, eu prefiro voltar como era lá atrás, né? Isso é uma coisa que eu acho que seria legal a gente tratar também. Isso mesmo, Cláudia. Veja que muitas vezes nós não percebemos que isso tudo está acontecendo. Por isso que é importante ter um grupo de apoio. E nós estamos no mês 9, o mês de setembro, no Amor Exigente, é um mês que estuda grupos de apoio. Então, as pessoas no grupo de apoio são encorajadas a tomar atitudes através de metas. E se nós não tivermos esse grupo de apoio, acontece muito isso que você está falando. A pessoa toma uma atitude, aí ela vê que não dá conta, porque surgem as crises e ela tem a perda de esse eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. Não, ao contrário, né? Recebe xingamento, grosseria, violência. Sim. E aí, então, aí acaba voltando no ponto inicial e aí foi uma energia gasta à toa. Por isso que grupo de apoio é tão importante, Cláudia, porque ele vai fazendo com que a pessoa só tome a atitude quando ele já estiver fortalecido, tendo a plena ciência que ele vai conseguir manter aquilo que é o novo comportamento que ele estabeleceu para si próprio. Tá, e normalmente isso aí vai gerar um resultado muito menos doloroso do que a vida anterior da pessoa? Sim, porque na verdade a pessoa vai tomar essa atitude consciente que ela vai ter esta perda inicial, mas que lá no fundo ela vai se sentir melhor porque a funcionalidade da família dela vai se estabelecer. Então, ela já faz sabendo que, apesar da dor inicial deste processo de mudança, isso vale a pena e vai deixar o outro autônomo, Cláudia. E isto é amor. Quando você sentiu que você estava no descontrole em relação aos seus filhos, rédea solta, tudo pode, tudo faz, e viu que não estava legal, que isso estava também te trazendo dor, tanto para você quanto para a Cleide, sua esposa, e você tomou decisões, quer dizer, através do grupo você foi aprendendo, né, lidando com aquelas metas, você sentiu uma dor maior? A crise foi difícil para você? Sim, porque cada vez que impunhamos uma regra e uma consequência, e muitas vezes a consequência precisava acontecer, vinha a bateção de porta, vinha eu não te amo mais, e isso é uma dor. Mas, por outro lado, a gente foi percebendo que eles começaram a se sentir mais seguros, Cláudia, e rapidamente começaram a vir ganhos, independente daquilo. Voltar a dizer, pai, você é o melhor pai do mundo, demorou muitos e muitos anos, Cláudia. Mas valeu a pena passar pela crise. Valeu. É isso que eu tô querendo chegar. E o Luiz Fernando, ele é interessante que ele fala calmo, né? Voltou a bateção de porta, eu não te amo mais. Mas não é assim, não. É assim, eu te odeio. É verdade. Porta pra cá, pra lá. Isso acontece quando você gera crise. Mas o que eu acho que é interessante você saber é que vale a pena sim entrar no Amor Exigente para ficar fortalecido, para passar pela crise com o apoio, com o grupo te sustentando, para que você mantenha-se firme e lá na frente, depois de anos, você olhar para sua família e vê-la estruturada. Poder olhar para os seus filhos e vê-los produzindo, trabalhando, sendo felizes, cuidando das suas próprias vidas. Então, assim, eu penso que deve ser muito difícil tomar uma decisão de mudança, mas eu gosto sempre de mostrar para as pessoas que lá na frente compensa, né? Você tem que estar muito consciente, muito firme de que você está fazendo o correto. E por isso que eu digo novamente da importância do grupo, porque às vezes sozinho você pode estar achando que está fazendo o correto e não está. E no grupo tem o aconselhamento, no grupo tem o confronto fraterno, onde alguém vai dizer, olha, menos um pouquinho agora, o amor é exigente, mas não é intransigente. Aprendi esses dias do padre Mário Borghi. Podemos até convidá-lo para vir aqui um desses dias pelo Skype. Achei bem interessante, quero entender. É exigente, mas não é intransigente. Perfeito, a diferença entre intransigência e exigência. Vamos tentar entender em qual lugar a gente está. Às vezes a gente está sendo intransigente, né?
quando toma Algumas atitude atitudes e e o decisão grupo de fazer mudanças. pode te sinalizar. Vá com calma, assim, se passar do limite, deste limite, pode ser intransigência. E aí, como é difícil para o outro conviver também com alguém que não está sabendo dosar todas essas questões. E a gente não sabe, né, Cláudia? Eu assumi e estou no Amor Exigente há 18 anos, porque eu não dou conta sozinho mesmo. E o Amor Exigente é para a família, mas ele é para o trabalho da gente, é para os colegas, é para os amigos, é para vizinho, é para todos os nossos relacionamentos interpessoais. Todo mundo que eu conheço de Amor Exigente é assim. Eu sei, posso te falar que vale a pena. Eu também entendo que você hoje pense, ai, vai dar um trabalho isso. Ah, não, esse negócio de grupo toda semana. Mas, minha amiga, põe na balança o que vai ser pior, né? A dor que você está sentindo ou o trabalho que você vai ter para frequentar o grupo e começar a experimentar mudanças? Coloca na balança e toma uma atitude já. Vou passar os contatos, vou pedir para você conversar com a Tânia, pedir desculpas. Na verdade, a gente também não tem culpa de nada, porque a tecnologia, ela falha mesmo, mas a gente volta com ela na semana que vem, se possível, tá bom? Ok, muito obrigado. Olha, é amorexigente.org.br o site, tá funcionando via Zoom, né? E online você consegue participar das reuniões em qualquer lugar do planeta. Entre em contato pelo WhatsApp, já pede o link das reuniões. Existem reuniões várias, gente. Todos os dias da semana tem reunião de Amor Exigente. Então, você quer participar? Entre em contato com o 19 2519 6555. 19 2519 6555. É isso mesmo, a Tininha vai lá te atender, te direcionar para o coordenador de grupo mais próximo. Às vezes, estes grupos nacionais não há possibilidade de muitas partilhas e metas, porque às vezes temos 200 pessoas no grupo. Mas a Cláudia Cristina, que é a Tininha, pode te direcionar para um grupo que tenha reuniões com menos pessoas e você poderá ter partilhas e metas. E na próxima quinta, nós teremos mais uma live oficial do Amor Exigente, onde nós vamos contar com a presença do Cacá, que é o Carlos César Arcolino, um voluntário extraordinário de Amor Exigente da cidade de Franca, que vai contar a história dele, de onde ele saiu ali, que a gente nem se imagina, e até onde ele chegou. História linda. Por causa de Amor Exigente. Quinta-feira, às 19 horas. 19 horas, você já está convidado no Instagram do Amor Exigente? Não, é pelo Facebook oficial. Facebook oficial do Amor Exigente. Muito obrigada, viu, Luiz Fernando? Até a próxima. Até, Cláudia. Gratidão. Força, fé e alegria. Alegria.